Então, pessoal, boa tarde. Boa tarde, a gente está começando agora a nossa terceira aula. Apesar de que segunda-feira passada foi feriado, né? Apesar de ter sido feriado, eu adiantei um pouquinho. Eu passei para vocês uma aula, que foi a aula 2, para vocês assistirem e fazerem um trabalho. Quem não conseguiu assistir já está um pouquinho atrasado e vai ter que assistir depois, porque a aula 2, essa aula ela é muito básica e muito importante. Não dá para seguir sem ter assistido ela, tá? Por isso que eu peço para vocês fazerem um resumo, porque ela é a primeira parte, na verdade, de uma parte mais motivacional, assim, no sentido bom, né? No motivacional, assim, qual é a motivação, né? Por que vocês estão aqui fazendo essa disciplina? Quem assistiu? Quem conseguiu assistir o vídeo da aula 2? Alguém assistiu? Pronto. Então, quem assistiu já tem a noção mais clara, né? Do que é engenharia econômica, para que serve. Já viu, assim, que a utilidade é para projeto de engenharia e para a vida, né? Como eu falei, acho que na primeira aula, é quase uma heresia falar sobre dinheiro na universidade ou em escolas. Hoje mais não, porque tem curso de matemática financeira para criança hoje, né? Então, a coisa hoje está mais razoável, né? Vamos dizer assim, do ponto de vista da importância do dinheiro. E principalmente da importância do dinheiro para a engenharia, né? Porque todo projeto envolve recurso, pode ser o recurso, pode ser de vocês, pode ser de empresa, pode ser de investidor, enfim. Vocês vão estar sempre trabalhando em projetos que envolvem dinheiro de alguém, seja do governo, da sociedade, enfim, sempre trabalhando por alguém e usando o dinheiro de alguém, né? Então é por isso que não dá para a gente seguir, vamos dizer assim, até dá, né? Muita gente não tem esse conhecimento, não tem essa visão em relação à importância do dinheiro para projetos de engenharia. Acaba com uma formação assim, muito técnica demais, acha que é a parte técnica que está mandando, quando na verdade quem está mandando é o dinheiro. Muitas vezes o que a pessoa precisa fazer enquanto engenheiro para otimizar alguma coisa na obra, para diminuir o custo da obra, para um monte de coisa. Porque às vezes uma obra começa bem, com uma projeção de receita e lucratividade alta, e de repente, no meio do caminho, desanda, foge do planejamento financeiro, e aí começa a comprometer todo mundo. Quem é o engenheiro, quem é que está tocando, aonde é que está o erro, enfim. Por quê? Porque se você perde prazo, ou se você não compra as coisas corretamente, não faz a coisa certa, do ponto de vista técnico e econômico, você está comprometendo um projeto de engenharia, né? Talvez não o empreendimento como projeto de engenharia, mas você está, de repente, construindo um prejuízo gigante para uma empresa que esteja construindo aquilo ali, né? Então, é por isso, essa é a importância, vamos dizer assim, mais geral do curso de avaliação econômica de projeto. Essa aula de hoje aqui é uma aula bem interessante. Eu inventei essa aula no semestre passado, tentando usar um pouquinho da minha criatividade e tal. E essa aula de hoje, ela envolve, qual é o título dela? Problemas típicos de engenharia, certo? Como aqui tem alunos em geral, né? Acho que ambiental, acho que tem alguém ambiental aqui esse semestre. Então, eu trouxe uma lista, se não me engano, foram 10. Eu posso até tentar repetir a pergunta no ChatGPT, mas eu usei o ChatGPT para isso. Eu uso sempre o chat para ter ideias, para pegar informação geral e depois eu estudar o mais específico. Ou então eu parto do específico e vou para ele para testar ele, para ver se ele está sabendo realmente daquele assunto que eu estou trazendo ali, né? E aí vou validando, porque você já deve ter usado ele muitas vezes, ou outra ferramenta, e aí se perde, é meio genérico às vezes, e a mesma resposta para várias perguntas, e é importante ter cuidado e saber usar bem. Não dá para não usar, e também não dá para usar mal, né?
usar bem. Para quem estava na aula passada, na aula anterior, tem poucas pessoas aqui, acho que só vocês duas, é uma habilidade. Usar a inteligência artificial bem. Como é que se aprende a usar uma habilidade? Usando bem. Uma outra habilidade importante para o uso do ChatGPT é o quê? Fazer a pergunta certa. Tá? Eu tô dando aula num curso de doutorado em biotecnologia. Na verdade, eu passei um trabalho e o trabalho eu vou dar a nota pelas perguntas que eles estão fazendo ao ChatGPT. Eu disse, olha, eu dei a teoria e agora vocês formulam 10 perguntas. Quem não sabe a teoria vai formular a pergunta boba, inconsistente, que não faz sentido. Só consegue fazer a pergunta certa quem tem base teórica sobre o assunto para fazer a pergunta certa. Ou seja, esse exercício de fazer a pergunta certa é uma habilidade que você precisa adquirir usando o chat, né? As perguntas que eu fiz aqui foram meio bobinhas, naturalmente, porque vocês vão ver. O que é que eu trouxe, né? Aqui é uma revisão da aula anterior e uso o ChatGPT para avaliação econômica de projeto. Daqui a pouco eu vou me sentar ali e converso um pouquinho com ele ali, mostrando a vocês como é que eu montei a aula, né? E problemas típicos de engenharia civil, problemas típicos de engenharia química, problemas típicos de engenharia ambiental, problemas típicos de engenharia de petróleo, de avaliação econômica de projetos. É tipo assim, que tipo de problema pode cair na minha mão como engenheiro e eu vou usar o que eu aprendi aqui nessa disciplina. Essa é a ideia da aula de hoje. Aí tem esses 2 itens que são muito importantes. A planilha, eu mostrei na primeira aula. Já botei o link para vocês. O que eu tinha esquecido de mostrar na primeira aula, eu botei no link aqui e eu vou abrir agora. Eu vou abrir logo no início. Eu vou começar por ele aqui. Que é um artigo. Tá certo? É um artigo inclusive para quem fez empreendedorismo comigo. Tem vários aqui, né? No semestre passado, inclusive. O artigo base, que é um problema típico de empreendedorismo. Veja, essa disciplina aqui ela é a avaliação econômica de projeto. Os projetos que eu vou mostrar aqui, os problemas, são projetos de quê? De engenharia. Que engenharia? Essas 4 aqui. Mas a mesma ciência, o mesmo conteúdo vale para avaliação econômica de qualquer projeto. Inclusive, projeto para abrir um restaurante, que é esse aqui. Que é o que eu trouxe e a planilha que eu passei para vocês. Como eu tinha falado na primeira aula, o trabalho final de curso vai envolver essa planilha. Não para abrir um restaurante, mas para um projeto de engenharia. Vocês vão, aos pouquinhos, transformar essa planilha, cada um vai transformar essa planilha, atualizando, melhorando, para um problema de engenharia que vocês vão escolher. E eu vou começar a mostrar alguns casos aqui. E a planilha que eu já mostrei, mas eu vou repetir aqui, tá? Então, o artigo de referência, que eu recomendo que todo mundo leia, tá certo? E o exercício de ler hoje, ler também é uma habilidade. O exercício de ler, né, interpretar, o exercício da leitura hoje pode ser feito, ler, se apoia um pouquinho na inteligência artificial, faz umas perguntas da leitura do livro que está lendo sobre aquele assunto, ficou em dúvida. É um professor ultra mega inteligente, né, porque é artificial. Então, qualquer dúvida, vai lá, pergunta a ele, consulta, né? Então, por isso que eu acho que um bom livro associado com o chat e uma pessoa que sabe ler bem e interpretar e fazer as perguntas certas, vai ter um resultado bom, né? Então eu vou pedir a vocês eu sei que é um problema de um restaurante, vocês vão ler esse artigo detalhadamente. Porque essa matéria aqui, de todas as matérias que eu estou dando, é a matéria que eu mais vou fazer diferente agora nesse semestre em relação a ela mesma no semestre passado. Tá? Até pelo resultado que eu obtive com a turma passada, o resultado foi muito bom
porque no final eu pedi para eles fazerem um trabalho específico, quem era de engenharia ambiental fez de ambiental, quem era de civil fez de civil, e esses vídeos todinho com a apresentação deles está lá no meu canal do YouTube, vocês podem assistir depois lá ao final. E os trabalhos ficaram muito bons. Só que aí eu resolvi, para os trabalhos ficarem melhores ainda, eu resolvi começar a fazer o trabalho desde o começo. É uma disciplina orientada a projeto. Eu vou dar a teoria, vou falar a teoria, como está no vídeo passado e como vai estar em alguns vídeos que eu tenho. Mas eu quero que vocês trabalhem um pouquinho toda semana para ir praticando e construindo esse projeto, construindo essa planilha a partir de hoje. Hoje o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ter o artigo, a planilha e um conjunto de problemas de engenharia civil, ambiental, petróleo e química. Podem começar a dizer assim, não, eu gostei desse. Vai fazer exatamente aquele? Não, mas escolhe pelo menos um e diz assim, professor, eu gostei desse. E também não precisa ser exatamente esse. Pega aquela ideia inicial, aplica, de repente vocês estão fazendo algum estágio ou estão fazendo algum projeto de pesquisa com algum professor. Tenta fazer um mix, um mergezinho entre o tema que eu dei aqui e o que você está fazendo na vida real, na prática. Então, colar, é sempre interessante você colar alguma coisa que você está fazendo na prática à disciplina que você está fazendo, né, para ajudar um pouquinho no processo do aprendizado, né? Eu faço muito isso, que é tipo, tô dando aula para vocês aqui, usando um conjunto de ferramentas, usando uma série de coisas que, além de cumprir com o meu papel de dar aula para vocês, tem outras coisas por trás que eu já estou praticando por causa de outros projetos. Eu trago coisa para vocês aqui, por exemplo, que eu aprendi no projeto que coordeno. E aí eu vou sempre conectando, associando, trazendo experiência de lá para cá, daqui para lá. Eu capacito, vamos dizer assim, times de projeto que trabalho um pouco de uma forma parecida com essa que eu estou dando aula para vocês aqui. Então é uma forma de você, tipo, fazer de um limão uma limonada, assim, né? Porque você está uma atividade só, mas ela lhe serve para várias coisas, né? É outro ponto que eu sempre toco com alunos que estão fazendo, que acabam vindo fazer TCC comigo ou mesmo me pedem orientação para ajudar a escolha de TCC, essas coisas. Eu sempre oriento, né? Dizendo, olha, tenta fazer alguma coisa que seja ligada ao que já fez no estágio, ou que está fazendo na vida real, ou mesmo que vai fazer no futuro. Por quê? Para não ser só o TCC. Para ser uma coisa útil para a vida, né? Para não ser mais uma burocracia, né? Porque quem transforma... Existe um conjunto de burocracias aqui, que tem que fazer o quê? Estágio obrigatório, TCC, disciplina obrigatória. Tem que ser. Burocracia para vocês, para mim. No entanto, tem um conjunto de coisas que são burocracias que a gente tem que cumprir. Mas por que a gente não cria situações para a gente ser mais produtivo? Do tipo, rapaz, o estágio tem uma porta aqui para eu fazer um TCC, eu posso aproveitar aquilo ali e criar um tema de TCC junto com o estágio. Ou com a iniciação científica que eu estou fazendo. Por que não? É uma técnica, isso também é uma estratégia, é uma técnica de produtividade. Por quê? Eu tive casos já de alunos que o TCC é um tema, trabalha num projeto de pesquisa com um professor e faz estágio em outro tema. Pode ser brilhante. Vai dividir o esforço do brilhantismo em 3. Ou vai fazer as 3 mal feitas. Do que se orientasse um pouquinho, não, vou fazer aqui o TCC nesse tema. Porque você começa a trabalhar num tema que é parte do seu dia a dia e vai juntando as coisas. E não precisa, quando está faltando 2 meses para defender, 3 meses para defender, 4 meses, inventar um TCC com um orientador. Então essa é uma dica que eu dou, né? Para tentar, inclusive, aproveitar até coisas das matérias mesmo. De repente, uma matéria que gostou mais, algum trabalho que já fez numa matéria, aprofundar um pouquinho aquele trabalho ali e gerar um TCC. É usar um pouco, né, da inteligência, dessa visão, para poder... Não é minimizar o trabalho, porque é bom trabalhar o tempo todo que
as coisas, o tempo te permite, né? Mas é fazer alguma coisa mais útil no tempo que está ali. Para não se dividir em 150 pessoas que você não dá, o tempo não dá, né? Aí só consegue manter a qualidade se a gente tiver um pouquinho mais de foco. Mas enfim, tem uma lista de presença aí rolando, e vocês assinem ela, por favor, tá? Eu estou aqui fazendo... Eita! Estou numa operação aqui que meu disco rígido ali entupiu, eu não estou conseguindo gravar a tela ali. Está gravando ali, mas não está gravando a tela. Aí na edição do vídeo eu vou fazer uma gambiarrazinha. Bem, vamos lá, deixa eu ver como é que eu faço. Eu vou perder aqui. Se eu esperasse aqui 2 minutinhos, eu vou deletar uns arquivos e eu acho que vai dar para gravar. Mas vamos lá. Ó, eu vou pegar isso aqui, ó. Esse mapeamento. Aqui é o Trello, eu vou falar sobre ele mais no final. Tem outra ferramenta que eu uso, mas que eu não estou colocando ela muito para vocês agora. Eu faço uso dela, faço muito uso de mapa mental, né? Aí eu uso o MindMaster, que é esse cara que eu estou abrindo agora aqui. Aqui eu estou... ele aqui. Não é o Miro, tá? Aqui não é o Miro, é o MindMaster, que é uma ferramenta específica de mapa mental, tá? Isso tudo que está aqui são meus arquivos. Em cada pasta dessa tem um monte de mapa mental que eu faço, porque eu leio um livro, aí faço o mapa mental do livro, aí cada curso que eu vou dar é um mapa mental diferente que eu vou construindo. Aqui, por exemplo, vou dar só um exemplo para vocês aqui, que eu acho que é o tempo de... Ó, TCC que eu oriento, um monte de coisa é assim. Ó, pegar esse. Esse aqui eu criei hoje, na verdade, só tem essa aula, basicamente. Tá? Eu trouxe de um outro mapa, ó, curso de avaliação econômica de projeto. Rapaz, eu estou preocupado porque não está gravando aqui, ó. Mas tá, vai já. Então aqui, curso de avaliação econômica de projeto. Problemas típicos de engenharia econômica aplicada à engenharia, né? Com o ChatGPT. Então, o que foi que eu fiz aqui? A pergunta-chave que eu fiz tá meio ruim aqui, que eu acho que eu copiei e colei de outro lugar e tá... Vou tentar abrir um de cada vez, tá? Ó. Então, o mapa mental é o quê? Um tema central, e aí você vai abrindo. Normalmente eu faço aula 1, 2, 3 e todas as aulas ficam no mapa só. Aí aqui tem, ó. Vou começar pela civil, tá? 10 problemas típicos de engenharia civil, onde se faz necessária uma avaliação econômica de projeto, com elaboração de EVTE. EVTE é o quê? Estudo de viabilidade técnica e econômica de projeto. Tá? Então, aqui, ó, vou abrir aqui, vocês vão acreditar, né, que eu fiz isso aqui no ChatGPT, tá? A pergunta... Depois a gente pode pegar aqui e detalhar um pouco mais. Eu vou fazer uma brincadeira aqui no final e eu dou um exemplo. Mas aqui tem 10 problemas típicos, tá? Genéricos, mas típicos, né? Então, aqui de petróleo, tá? Aqui de engenharia química, aqui de engenharia ambiental, e aqui eu peguei de inovação e empreendedorismo, tipo esse do restaurante, que eu trouxe para vocês. Acabou aqui, ele liberou aqui uma pasta para mim aqui, deixa eu ver se eu boto para gravar agora. Enfim. Vocês vão ter acesso a esse mapa aqui, ó. Esse mapa, eu não vou passar os 50 problemas. Eu vou escolher, tipo, 2 de cada um para comentar. Porque o link daqui, ó, eu já fiz isso aqui, ó. Eu já fiz aqui, eu vim para cá. Aí eu compartilhei esse link está público, inclusive. Qualquer pessoa que tiver esse link vai acessar. E eu já trouxe esse link para cá. Deixa eu ver se eu trouxe, né? Trouxe, ele está aqui, tá vendo? Se vocês entrarem no link da aula, agora, com o celular ou computador, quem tiver aí, e clicar nesse link, vai direto para lá, certo? Então, observem que eu faço tudo para vocês não se perderem, nem eu. Nem perderem tempo.
perdi a aula. Classroom, tá tudo lá embaixo, com as referências, com tudo, tá? Então isso ajuda muito, né? Então vamos lá. A pergunta foi, né? Para ficar, deixa eu ver aqui, agora eu acho que eu posso, deixa eu terminar aqui um ainda que eu começo já a gravar. Vou fazer aqui uma pergunta, vou fazer o seguinte, ó. Vamos checar aqui se ele vai repetir os mesmos problemas, né? Vou lá, tá? ChatGPT. Entrei aqui. Aí assim, meu ChatGPT é um pouquinho diferente, porque ele é pago, né? É o 4 que eu uso. E tem uns plugins que eu tô usando. Mas aí o de vocês vai aparecer assim, mais simples, né? Vou botar assim. Pergunta bem geral. Você poderia sugerir 10 problemas típicos onde se faz necessário uma avaliação econômica de projetos com elaboração de um EVTE consistente? Eu podia, se eu detalhasse mais, ele ia dar uma resposta um pouquinho melhor. Mas foi isso que eu fiz, na verdade, para todo mundo, tá? Para todas as 4 engenharias. Certamente, aí ele vai colocar aqui uma lista. Tá? Eu vou ensinar vocês um truquezinho aqui, que eu normalmente uso para, tipo, copiar coisas daqui, levar lá para uma planilha Excel e levar para o Miro. Isso facilita também, aumenta a produtividade. Ó. Construção de grandes edificações. Avaliar a viabilidade de construir arranha-céus ou grandes complexos comerciais, considerando o custo da construção, retorno de investimento, impacto ambiental e social. Só que assim, a outra pergunta que eu fiz, eu acho que foi mais específica, está melhor. Mas aqui ele colocou, ó, projeto de saneamento básico, enfim. Está colocando ainda, né? Ó, projeto de energia renovável. Só que veja como está genérico, né? Projeto de energia renovável. Tem tanta coisa que dá para fazer, ele está muito genérico. Aí eu vou pedir uma sugestão aqui. Eu vou focar no que eu já trouxe pronto, tá? Mas eu vou dar só a ideia aqui de vocês usarem também. Vou colocar assim. Essas sugestões estão muito genéricas. Para cada uma delas, você poderia dar exemplos de três aplicações específicas. Pronto. Aí o que é que eu pedi aqui? Eu pedi para ele específicas. Eu pedi para ele, para cada uma das 10, seja mais específico em cada uma das 10 áreas. Aí ele botou aqui, ó. Veja, construção de um complexo de escritório sustentável em uma área central da cidade. Observe que ele já desceu um pouquinho o nível. Eu posso perguntar, mas gostei desse aqui, construção de um complexo de escritório sustentável. Aí eu vou, de repente, começo a perguntar mais coisas aqui, detalho mais ali, tá? Mas ele está dando já aqui, ó, está sendo mais específico, tá? Construção de uma barragem para geração de energia elétrica em uma região montanhosa. Enfim. Então, a ideia de como eu montei a aula já está aqui. Deixa eu voltar para lá para o mapa. Pronto, terminei aqui, um segundinho aí que eu vou deletar 2 pastas grandes agora para começar a gravar a tela aqui. Pronto, agora vai.
Ele até estava gravando, né? Criar um novo documento. Ele até estava gravando aqui. Bem. Pronto, agora vai. Então, eu vou voltar lá. Então, aqui no mapa, tá? No mapa que vocês têm acesso aí. Eu vou escolher aqui, aleatoriamente, pegar aqui os 2 primeiros, e aí eu vou comentar. Pronto, aí tem aqui, ó, construção de uma ponte, tá? Vocês têm a disciplina pontes, né, quem é da civil. Aí na disciplina pontes vai ter o quê? Vai tratar da parte técnica e estrutural de como calcular uma ponte. Lá na disciplina pontes, ele não vai tratar, tipo, da avaliação econômica de uma ponte. A avaliação econômica de uma ponte, ou de qualquer coisa, eu vou dar um roteiro para vocês aprenderem a fazer aqui nessa matéria. Né? Aí ele está dizendo aqui, ó, avaliar a viabilidade econômica da construção de uma nova ponte para ligar 2 regiões, considerando os custos de construção, manutenção, pedágio, se aplicada, e os benefícios econômicos gerados pela redução do tempo de deslocamento para os seus usuários. Tá? É um tema interessantíssimo. Tá? Depois eu detalho um pouquinho cada um deles, tá? A implantação de uma rodovia. Tá? Vocês, por exemplo, tem gente fazendo aula, acho que hoje teve aula inclusive de estradas. Alguém aqui está fazendo estradas? Quem é da civil? Não. Então, ó, realizar uma avaliação econômica para determinar a melhor rota e o tipo de pavimentação para uma nova rodovia, considerando os custos de construção, economia de tempo e combustível para os motoristas, bem como os impactos ambientais e sociais envolvidos. Tá? Então, observe que aqui é um projeto de construção civil e, como todo projeto de construção civil, em geral, ele não é feito em qualquer lugar, é feito no meio ambiente, na natureza. Tem sempre um impacto ambiental que precisa ser avaliado, os riscos, os custos, enfim. Sobre essa parte de riscos, tem uma aula, eu falei acho que no vídeo passado, no vídeo da aula passada, mas tem uma parte de riscos que eu falo, uma aula específica de riscos, e eu falo disso. Mas aqui ele já está colocando, veja, o que ele está fazendo para cada projeto, ele está dando, de uma forma genérica, quais são os custos que deve ter, que um tipo de projeto como esse tem. O que vocês vão fazer no projeto de vocês é o seguinte, escolher um, e não vai ser assim, eu vou querer saber quais são as despesas de OPEX, de CAPEX, vocês vão montar um fluxo de caixa para um projeto à escolha de vocês, parecido com o do restaurante, do artigo do restaurante. Tá? E aí, aqui eu já sei, ó, isso aqui está genérico. Os custos não são só de construção, de manutenção, pedágio e benefício econômico gerado. Tem outros fatores. Inclusive, a depender do lugar que o projeto vai acontecer, vai aparecer de repente outro tipo de custo. Mas o que é importante? Levantar os custos, planejar os custos de um projeto que vai acontecer. Fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica do projeto. Tá? E tudo que vocês vão aprender aqui, que estão aprendendo, na verdade, né, desde a primeira aula, é uma sequência de passos para se fazer um EVTE. Um EVTE de quê? De qualquer coisa. De qualquer projeto. Então, é esse o objetivo dessa disciplina, e aqui tem alguns problemas. Ampliação de um aeroporto. Tá? Observe que são coisas bem concretas, né? Que, assim, tem uma chance grande de vocês acabarem trabalhando, fazendo estágio numa obra desse tipo. Quem estiver fazendo estágio ou for fazer estágio em obra grande e nunca tinha ouvido falar no EVTE, pode chegar na empresa amanhã e perguntar:
pelo EVTE do projeto. Alguém fez o estudo de viabilidade técnica e econômica, onde é que eu posso ver? Então, se vocês fizerem isso, vocês vão estar vendo na prática um projeto, um estudo de viabilidade técnica e econômica que eu vou ensinar vocês a fazer aqui. Tá? Ampliação de um aeroporto. Avaliar a viabilidade econômica de expansão de um aeroporto, considerando os investimentos necessários para aumentar a capacidade de pistas, terminais, estacionamento e os impactos positivos gerados para a economia local e regional. Observa assim que super genérico também, tá? Vou passar aqui adiante agora, mudando aqui a engenharia, certo? Para quem for civil, sugestão, lê os 10, sugestão. Isso vocês não vão precisar me entregar, tá? É só uma sugestão mesmo. Escolhe um desses, vai para o chat GPT e começa a detalhar, perguntar. Mas isso, quais são os custos envolvidos? Dá um de curioso, né? Assim, para usar o chat para uma coisa útil que vai agregar muito a vocês, né? Aí outras implantações aqui de civil já tá bom. 10 problemas típicos de engenharia de petróleo, tá? Aqui, por exemplo, eu trabalho com isso, né, basicamente, nos projetos que eu coordeno. Aí tem coisa aqui muito mais próximas ao que eu faço hoje, aos projetos que eu gerencio o desenvolvimento Petrobras, aqui pelo LCCV, né? Exploração de novas reservas de petróleo. Avaliar a viabilidade econômica da exploração de novas reservas de petróleo, considerando custo de perfuração, extração e transporte, bem como potencial e produção e os preços do petróleo no mercado. Aqui também, extremamente genérico. Custos de produção. Quais são os custos de produção? Detalhar, tem uma lista imensa. Extração, transporte, quais são os custos? Então, vocês podem ir perguntando, ele vai detalhar, mas para quem já fez, por exemplo, mesma coisa, como tem a disciplina de pontes, quem faz petróleo tem a disciplina de reservatório, tem a disciplina de poço, tem a disciplina de sistemas navais, tem uma série de disciplinas, e todas as disciplinas ensinam, de alguma forma, bases para se fazer projeto, mas ninguém trata da parte econômica. Simplesmente cuide da parte técnica e vai lá. Então, em tese, em todo projeto, dá para se colocar algum conteúdo de avaliação econômica de projeto no meio, porque é importante, né? Desenvolvimento de campos de petróleo. Cadê aqui? Desenvolvimento de campos de petróleo. Realizar uma avaliação econômica para determinar a viabilidade do desenvolvimento de campos de petróleo já descobertos, considerando o custo de produção, capacidade de produção ao longo do tempo. Também super genérico. A construção de plataforma offshore. Por exemplo, esse caso específico, a equipe que trabalha comigo em 2 projetos, a gente constrói plataformas digitais, é o que a gente está fazendo agora, para uso em projeto de engenharia naval e engenharia submarina. A gente desenvolve sistema para esse tipo de projeto de engenharia. Lá dentro é tudo muito técnico. A gente são softwares, aplicações para quem trabalha em projeto de engenharia naval e submarina que usam a base de dados, mas lá que eu me lembre não tem nada da parte de análise econômica. Eles fazem análise econômica na Petrobras e em outras empresas, usam sistemas específicos para avaliação econômica de projeto. Tem software específico para isso, certo? Vocês não vão aqui utilizar comigo nenhum software, a gente vai fazer planilha. Nosso software vai ser a planilha que a gente vai usar, mas em algum momento, se alguém for trabalhar em alguma empresa nessa área, também não deixa de ser planejamento econômico, na pergunta que você fez na aula passada de administração. Planejamento da parte financeira. E aí você vai pegar esses detalhes. Aí eu tenho, por exemplo, já orientei um TCC, o semestre acho que foi passado, de um aluno de engenharia de petróleo que pegou um caso, inclusive, do campo daqui de Alagoas, e a gente fez uma avaliação econômica de um projeto específico. Eu não estou lembrado bem agora qual foi o projeto específico, assim, mas o TCC foi todo
um projeto de avaliação econômica de uma coisa em petróleo especificamente, tá? Depois eu vou procurar o TCC qual foi, aí eu vou colocar o link nessa aula. Essa aula de aqui eu vou colocar o link para vocês baixarem o TCC e darem uma olhada, para vocês pegarem, tem pelo menos 3, eu acho 3 ou 4 TCCs. Tem um aluno que estava fazendo estágio numa construtora, e aí a gente fez uma análise de viabilidade econômica de projetos ligados à construtora que ele estava trabalhando. Enfim, aí eu vou pegar esses links e vou colocar na descrição dessa aula aqui lá no Classroom, tá? Então, investimento em tecnologia avançada, investimento em tecnologia de recuperação avançada, tá? O que é? No petróleo, por exemplo, você descobre um campo, começa a produzir, aí depois de um determinado tempo, alguns anos, o campo fica maduro. A curva de produção, ela começa baixa, depois ela aumenta, aí com o passar do tempo ela vai caindo. Aí quando ela vai caindo, existem técnicas de recuperação avançada, que é o quê? É tipo injetar pressão, gás, enfim, para extrair o restinho, só que isso é um projeto que custa muito dinheiro. Aí tem que se fazer avaliação econômica para saber se dá para ser feito, se é viável economicamente fazer um determinado tipo de injeção, tá? Para recuperação avançada. Então, mais um exemplo, tá? Vamos seguir aqui, pegar aqui agora mais engenharia química. Observe que na maior parte dos projetos, né? Todo projeto, em geral, um projeto de uma refinaria, que seria mais ligado à engenharia química, por exemplo, é um projeto que envolve obra civil, envolve impacto ambiental, né? Então, apesar de vocês receberem uma formação específica nas engenharias específicas, vocês certamente vão ter muitas reuniões com pessoas de outras formações, porque praticamente não existe um projeto de engenharia feito somente por engenheiro civil. Tem sempre muitos outros engenheiros, isso é importante. A habilidade de se comunicar, de saber um pouco da linguagem, do que é o trabalho do outro, do papel do outro, isso é importante, né? Vamos seguir aqui. Fechando aqui, vamos voltar para cá. 10 problemas típicos de engenharia química. Vamos pegar aqui. No vídeo da aula passada, quem assistiu, viu que tem um vídeo, que eu dou um exemplo que é bem genérico, que é assim. Isso acontece, a gente tem essa dúvida às vezes em casa, quando quebra algum equipamento mais caro. Eu conserto ou compro novo? Então, essa pergunta ela é sempre a depender. Ninguém vai fazer isso por um liquidificador, né? Essa dúvida, em geral, você vai comprar um novo, não vai consertar o liquidificador. Mas imagine numa unidade que tem perfurando o poço. Faz sentido fazer o estudo de viabilidade econômica. Eu vou gastar quanto? O conserto. Então, tanto que no vídeo da aula passada, que eu já passei para vocês, tem um exemplo lá do livro, que é um livro de referência muito importante, que eu usei muito para estudar essa matéria aqui. Eu esqueci o nome do autor também, vou botar o link na descrição aqui, o link para o livro, só para vocês pegarem o link do livro, né? Aí no livro tem vários exemplos, tem um exemplo específico que foi o que eu usei para gravar aquele vídeo. Peguei um exemplo de um equipamento, compro ou troco. Então, qual é economicamente, o que é mais rentável? É comprar ou trocar. Às vezes compro novo ou compro usado. Tudo vai variar um pouquinho. Então, o que é melhor fazer, sob o ponto de vista econômico? Ora, sob o ponto de vista geral, é melhor quase sempre comprar. Mas será que você precisa comprar um novo para isso? Ou um velhinho, mais barato, já atende para aquilo que você quer? Né? Se você toda hora partir para comprar um novo para tudo, não tem dinheiro que chegue, né? E tem gente que aposta nisso, de estar comprando usado. Então, uma coisa é você, tipo, eu só quero comprar carro novo. Carro novo, o que acontece com o carro novo? Você comprou, a depreciação logo no primeiro ano é altíssima. Quem compra carro usado, de repente com 1 ano, 2 anos de uso, 3 anos de uso,
em tese, ganha muito mais porque o carro deprecia muito menos. Você, quando compra um carro novo, você está pagando um valor alto pelo que é novo, não está usado. Vale a pena? Toda hora, assim, pegar o dinheiro e ir comprando um carro novo, ou um usadinho, rodado com 2 anos, vale mais a pena? Pode-se fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica para saber, peraí, o que é que vai valer a pena mais? Evidentemente que o velhinho que você comprou, o mais velho, vai ter de repente um custo de manutenção, vai ter uma série de coisas a mais. Será que compensa esse custo de manutenção? Ou vale a pena pegar esse dinheiro, fazer um financiamento com uma parte do dinheiro que eu não tenho, vou pagar juros, vale a pena eu tenho um dinheiro X, esse dinheiro cabe para comprar um carro usado. Para comprar um novo, eu tenho que pegar um financiamento. Financiamento, o que é financiamento? Nunca esqueça, o financiamento é venda de dinheiro. Certo? Por mais que diga assim, não, porque vou pegar um financiamento a juro baixo. Beleza, está comprando com juros mais baixos. Mas todos os juros, quando é muito baixo, mesmo sendo baixo, 20 anos, 30 anos, você vai fazer a conta, é só fazer uma continha simples de juros compostos e ver assim, não, é uma taxa baixa, de 2% ao ano, 1% ao ano. Vou entrar aqui. O cara olha para a primeira prestação, esquece que vai pagar aquilo 30 anos, quando vai fazer a conta, pagou 10 vezes o valor É só fazer a conta de qualquer coisa, pode fazer essa conta que vai ver isso, né? Mas enfim, voltando para cá. Implantação, os 10 problemas de engenharia química aqui. Implantação de uma nova planta química. Avaliar a viabilidade econômica da construção, operação de uma nova planta química, considerando os custos de investimento, produção da matéria-prima, mão de obra, demanda esperada pelo produto. Certo? Então, tá genérico, você pode ser mais específico. E aí, sendo específico, você pode ir perguntando quais são as matérias-primas, qual é o custo daquela matéria-prima especificamente. Então, nos trabalhos que o pessoal fez esse mês passado, eles levantaram alguns detalhes, eu pedi para levantarem alguns números ligados ao custo daquele tipo de projeto específico mesmo, que eles fizeram. Tá? Os vídeos estão lá. Ampliação da capacidade de produção. Isso vale para tudo, não só para engenharia química, né? Aqui ele vai falar de um processo químico, mas qualquer coisa que a pessoa esteja produzindo, você pode ampliar a capacidade de produção. De repente você faz um projeto, até de um empreendimento simples mesmo. Tá? Vou pegar aqui um caso de uma padaria. Eu tenho uma capacidade de produzir X pães por dia. De repente eu abro a padaria e eu consigo vender tudo todo o tempo. Eu vou ampliar a capacidade de produção. Até quanto vale a pena? Óbvio, você está vendendo ali, se superou a capacidade, a expectativa de venda e você não esperava, você vai tentar logo duplicar ou triplicar. Por quê? Porque está dando certo. Tem que fazer um estudo, na verdade. Não é assim pela intuição. A intuição precisa ser apoiada em número, né? Então, no caso aqui, realizar uma análise econômica para determinar a viabilidade da ampliação da capacidade de produção em uma planta química existente, considerando os custos adicionais, os ganhos de escala e o mercado potencial. Tá? Super genérico, né? Então, se pegar o caso da Braskem especificamente, ela produz, né, polietileno, enfim, ela produz uma série de coisas aqui que tem um insumo, que tem um custo, e cada projeto que eles implementam tem um custo de produção associado. Para duplicar, ou para triplicar, ou para aumentar a produção, tem que ter outra planta. Inclusive a própria Braskem construiu outra planta aí tem uns, 8, 10 anos, né, que além daquela planta que tem na Avenida, tem em Marechal, no polo industrial, tem uma planta muito maior que foi um investimento altíssimo, na época acho que mais de R$1 bilhão, para ampliar a produção, para produzir outra coisa. Não estou lembrando aqui qual é o produto. Mas aí o que acontece? A planta específica são equipamentos específicos que têm um determinado custo. Esse custo, às vezes, esses equipamentos normalmente não são produzidos no Brasil. Aí vem de fora, importação. Então, isso tudo é um custo que precisa ser levantado no início do projeto para dizer assim, vale a pena economicamente fazer esse investimento, que de fato é muito dinheiro, né? Então, aqui já dei alguns exemplos, aí os outros vocês podem, a partir daí também, ir lá para o chat GPT e ler.
Vamos aqui para encerrar essa parte e eu passar lá para o restaurante, né, que é mais simplesinho, mais palpável. Os 10 problemas típicos de engenharia ambiental. Vou pegar aqui. Depois eu vou lá para a playlist do... Vou botar um link para a playlist dos trabalhos do semestre passado. Projeto de tratamento tem alguns aí, né? Ó, projeto de tratamento de água. Avaliar a viabilidade econômica da implantação de uma estação, uma ETA, né? Estação de tratamento de água, considerando os custos de construção, operação, manutenção. Observem que em todo projeto de engenharia, em qualquer coisa quase que a gente compra, de equipamento, de produto, tem custo de construção, custo de operação e custo de manutenção. Certo? Então você tem que pesar. Eu não fiz um estudo de viabilidade técnica e econômica para trocar a máquina de lavar lá de carro, mas ela quebrou agora e eu já tinha gasto um dinheiro danado e o cara foi lá, fez um orçamento, era o preço de outra, na Black Friday. Aí eu fazer o quê? Não vale a pena, não vale a pena consertar, porque era tão absurdo, era o mesmo valor. O conserto era o mesmo valor de uma nova. Ninguém vai gastar um tempo fazendo um estudo de viabilidade econômica para fazer isso, não dá. Mas em coisas muito maiores, mais detalhadas, você precisa saber, peraí, o custo de construção quanto é? A operação quanto é? A manutenção quanto é? Inclusive, muitas pessoas que compram carro e são mais entendidas de carro, faz essas perguntas todas. Não faz só quanto é que custa o carro. A manutenção desse carro, quando ele quebrar, vai ser fácil a manutenção? Eu encontro a peça daquele carro em qualquer lugar? Ou eu vou ter que esperar que venha do Japão uma peça? Imagina. Normalmente a gente não pensa nessas coisas, simplesmente vai, compra o carro, aí depois começa a aparecer os problemas. Eita, o carro vai acabar aquela promoção, era por causa disso. Porque agora eu me ferrei porque a manutenção ela é mais complicada. Eu estou dando o exemplo do carro, mas numa refinaria, num projeto que envolve equipamento, máquina, essas coisas, é o dia a dia. Projeto, sistema de tratamento de esgoto. Realizar uma análise econômica para determinar a viabilidade da construção de um sistema de tratamento de esgoto, considerando custo de implantação, ganhos ambientais, conformidade com as regulamentações. Tá? De novo, todos os itens que ele bota aqui está super genérico, tudo dá para detalhar mais. Então, uma sugestão que eu dou para vocês, né? Pega um tipo de projeto específico e pergunta quais são as despesas, quais são os custos. Por exemplo, perguntas que são interessantes, né? Pega um determinado projeto e diz assim, quais são os custos de construção, por exemplo. Deve ter uma disciplina que trata da parte de... me ensina a fazer projeto de tratamento de estação de tratamento de água. Vocês já podem ter feito até alguma coisa nesse sentido, algum trabalho lá. Pega esse trabalho dessa disciplina, que já foi feita em outra disciplina, e olha para a cara dele e diz assim, olha, eu quero fazer agora um estudo de viabilidade econômica desse projeto, que você já tem uma parte do processo, já montado em outra matéria. Quais são os custos de implantar? O que é que eu preciso gastar para implantar? Ou seja, comprar equipamento, comprar estação, comprar bomba, tudo tem um preço. Monta uma tabelinha. Pronto. Então, com isso tudo é construir. Qual é o custo de operação? Operação é o quê? Vai ter que ter alguém no dia a dia. Qual é o custo de operação? Quais são as despesas de operação de uma ETA? Estou dando exemplo da ETA, mas pode ser uma planta, pode ser uma plataforma de petróleo, pode ser uma outra coisa. Quais são os custos de operação? Quais são os custos de manutenção? Aí ele vai dar uma listinha, aí você vai checando com a realidade, vai fazendo pesquisa na internet, né? Enfim, implantação de energia renovável. Então tem até um exemplo desse na turma passada, no vídeo. Vou mostrar para vocês agora o vídeo ali. Enfim. Entenderam a ideia, né? Então, todo mundo já tem um link. Então, com isso, eu quero só, tipo assim, nessa primeira parte, né, mostrar a quantidade de aplicação, de coisas que tem, que dá para se fazer aí com o conteúdo aqui dessa matéria. A importância dela. Vamos lá para o restaurante, para o artigo.
Bem, deixa eu fazer logo aqui o prometido para eu não esquecer, né? Eu vou entrar aqui, ó. Eu vou até fazer isso aqui, ó. Eu posso chegar aqui no chat GPT e posso fazer isso. Aquele chat que eu abri, eu não comecei a aula criando um chat com vocês aqui, aí eu vou botar, acabo tornando ele público quando eu faço isso. Aí eu venho aqui para essa aula de hoje, aí eu, eita, edito aqui, né? Cadê ela? Essa aqui. Eu vou editar ela aqui, ó. Aí eu venho para cá, boto o link e pronto. Se vocês clicarem aqui, entrou na plataforma, clicou aqui, vai para o board, vai para o chat GPT que eu criei aqui no começo da aula, vai para o artigo que eu fiz aqui, vai para o mapa mental. Ou seja, não tem como se desorganizar e dizer assim, professor, perdi a aula. Não, perdeu não. Você pode não ter vindo para a aula presencial, mas a aula está gravada e tudo que eu falei na aula, os links estão lá. Ou seja, quando tiver tempo, vai lá e faz a aula, né? Essa é a ideia. Aí aqui, eu vou agora lá para, seguindo aqui o roteiro, né? Ó, seguindo o roteiro. Não fiz isso aqui, vou comentar no final. Passei esses 4 itens aqui. Agora eu vou para o artigo base e para a planilha. O artigo base está aqui. Quem tiver com computador aí, o celular pode, inclusive, acessar. A sugestão que eu dou, eu acho que eu já dei num dos vídeos, mas provavelmente vocês não assistiram os vídeos todos. Baixem o aplicativo do Google Classroom para o celular, tanto Android quanto iPhone, porque o aplicativo é bom. É uma das razões pelas quais eu escolhi usar o Google Classroom e o Trello, porque a versão para celular deles é muito boa, é muito fácil de usar, você consegue de qualquer lugar, tipo, ver a aula, escutar, não dá para... O Miro, por exemplo, quem for usar o Miro, tentar for usar o celular, eu aconselho para o bem, para a sanidade mental de vocês, que vocês não tentem. Porque, assim, é muito complicado de criar aquelas coisas no celular. Num tablet pode ser que fique mais fácil e tudo, mas a usabilidade é muito mais complexa. Mas o Google Classroom não e o Trello também não. O Trello é muito bom também. Inclusive o Trello, para quem anota, gerencia atividade, é só clicar lá, cria um card e botar uma atividade que tem que fazer na listazinha to-do lá e vai embora. Tá? Aqui, ó. Esse artigo é público. Estudo de viabilidade econômica financeira para a abertura de um restaurante delivery. Só que, desculpa, eu ainda tenho uma outra coisa que eu prometi aqui que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir lá no meu canal do YouTube. Tenho que vir aqui. Conteúdo. Playlist. Ó, aqui tem playlist de todos os cursos que eu dei nos últimos 3 anos. Todas as aulas, tá? Aí aqui, ó, avaliação econômica de projeto. Esse aqui, deixa eu ver aqui, esse é o curso passado, certo? O de vocês é outra playlist. Já tem a playlist de vocês, mas tem poucos vídeos ainda, porque... Aí aqui tá, ó, lá pro final, ó, avaliação econômica de projeto, aplicações em civil e ambiental. Inclusive, uma aula parecida com essa eu já dei lá no final. Ó, deixa eu ver aqui, acho que deve ser isso aqui. Deixa eu clicar aqui. Então, pessoal... Deixa eu ver aqui o... Ó, isso aqui é uma apresentação de um trabalho, tá? Ó, o Classroom, tá? Então, apresentaram usando o doc, uma planilhazinha aqui. Enfim, eu vou colocar, na verdade, para vocês, nesse lugar, o link da playlist, porque aí vocês vão lá e chegam lá nos trabalhos finais e olham, tá? Vou pegar aqui, ó. Aqui é detalhe do vídeo. Eu vou pegar detalhe aqui da playlist. Cadê? Eu tenho que, é melhor pegar em outro lugar aqui. É melhor entrar no canal. Playlist. Olá, pessoal. Playlist.
playlist, essa aqui, ver playlist completa. Aí eu venho aqui, ó, copio o link, coloquei aqui no finalzinho da aula aqui, ó, boto mais um link para a playlist, tá? Que foi outra coisa que eu coloquei de referência aqui. Eu falei várias vezes que os alunos do semestre passado apresentaram o trabalho. Agora sim, vamos voltar lá para o... Aí aqui eu faço isso, ó, salvei, já está liberado para vocês, né? O acesso. Aí eu venho aqui pro artigo. Aí o que é que tem no artigo? Evidentemente o resumo, que eu não vou ler aqui, tá? Resumo. Aí ele faz uma introdução, aí na introdução ele traz uma visão geral, né? Normalmente a parte de introdução é muito contextual, né? Contexto macro, né? Por que ele está fazendo o trabalho, referencial teórico, aí como é restaurante, ele bota alguma coisa sobre a indústria de alimentos, também números bem gerais, assim, tá? Aí aqui entra o conteúdo da matéria. Então, se vocês, o pessoal que fez empreendedorismo comigo, né, no semestre passado, vai ler essa primeira parte e vai conseguir associar até com coisas que eu falei na disciplina de inovação e empreendedorismo. E aí passa a entender um pouco melhor essa parte aqui de baixo. Análise de investimento e viabilidade econômico-financeira. Então, ele traz assim um referencial teórico, que assim, o referencial teórico do conteúdo da disciplina, vocês podem seguir o que ele está colocando, ou podem seguir o que eu estou colocando, que eu estou usando. Os meus vídeos são referencial teórico, sobre o que vocês estão fazendo também. Os links, o livro que eu estou indicando. A fórmula do VPL é a mesma fórmula em qualquer referencial teórico que você for colocar. Eu não detalhei, eu não expliquei para vocês o que é o VPL, que é uma das coisas que vocês vão aprender. Valor presente líquido. Como é que calcula o VPL? Vocês vão aprender no conteúdo da disciplina. Só que eu comecei pelo fim, eu estou colocando na mão de vocês uma planilha pronta e um artigo de um projeto pronto, para vocês aprenderem de um jeito reverso. Lê o artigo, olha a planilha que você já tem acesso, sem entender muita coisa, mas vai tentando interpretar, porque a partir da aula que vem, quando eu começar a entrar com conteúdo, vamos montar um fluxo de caixa, aí vocês vão fazendo associação e vão aprendendo o assunto melhor do que se eu tivesse teoria, e no final, pô, parece um trabalho. Aqui o trabalho vai andar junto. Aí aqui, VPL, isso aqui, ó, índice de lucratividade. Depois que monta o fluxo de caixa, você calcula 3 indicadores, normalmente para fazer um EVTE. VPL, TIR, Payback, índice de lucratividade, aí já são 4. Tem vários indicadores que são usados para você definir, eu invisto ou não. Tem vários, eu vou citar para vocês 5, mas não é somente com base em um, às vezes a pessoa usa mais de um para tomar a decisão. Mas eu vou dar uma aula específica explicando tipo cada indicador desse. Mas para montar esses indicadores tem que aprender a montar o fluxo de caixa, que muito possivelmente já é o assunto da próxima aula. Fluxo de caixa. Qualquer problema de engenharia econômica, o primeiro passo é montar o fluxo de caixa. Sem o fluxo de caixa você não calcula nada, tá? Então aqui, ó, metodologia. Aí ele fala da metodologia, não vou entrar nesse detalhe agora, mas ele aparece aqui, ó. Aí é a metodologia do trabalho, né, dele, aí a apresentação do resultado. Investimento inicial, todo projeto tem um investimento inicial. Aí o que é que tem aqui? Ele botou no artigo dele uma planilha, certo? Descrevendo quais são os itens de custo do projeto, do que ele considerou, do restaurante. O que é que eu quero que vocês façam? Escolham um projeto de engenharia, daqueles que eu coloquei, ou vou fazer uma estação de tratamento de água, ou uma estação de tratamento de esgoto, ou uma refinaria. O que vocês quiserem fazer, vocês vão fazer o que no final? Montar uma planilha equivalente a essa para o projeto específico. Certo? Aí aqui tem a planilha custos fixos do negócio. Então tá aqui os custos fixos que precisam ser considerados. Tá? Lá em inovação e empreendedorismo, aqui tem o Bruno e a Renata que fizeram. Alguém mais fez inovação e empreendedorismo comigo? Seu nome que eu esqueci? Maria Clara. Fez quando? Semestre passado? Não. Pronto. Na pandemia.
Então, eu chego até um determinado ponto, mas eu não pedia para vocês fazerem uma planilha. Se você pegar o seu projeto que você fez lá atrás, a parte de detalhamento de custo é isso aqui. Qual foi o tema que você escolheu? Você lembra, não? O negócio? Aquela coisa que envolvia curso de inglês. Curso de inglês. O seu qual foi, Renato? Você lembra? Pronto, então, vocês também, o ano passado eu fui um pouquinho mais adiante, mas, inclusive, se vocês quiserem pegar o trabalho de empreendedorismo e tentar detalhar nessa linha aqui, pode ser também. Mas eu prefiro que seja ligado a projeto de engenharia, como o seu caso era. O do Bruno eu acho que era alguma coisa de tráfego, de marketing digital, aí faz menos sentido, não faz sentido, faz mais sentido pegar uma coisa que seja de engenharia, para poder aprender um pouquinho mais, fica mais fácil. Mas se aplica lá, Bruno, no seu projeto lá de marketing digital, também se aplica, tipo fazer uma planilha dessa. Vocês fizeram lá, eu orientei vocês a construir um edital, um projeto para um edital Centelha da Inovação. Então, vocês não detalharam nesse nível que está aqui. Se vocês detalharem, vocês vão ficar com uma planilha com dados muito mais consolidados para poder fazer uma proposta e ganhar um edital. Custo com mão de obra. Todo negócio tem custo com mão de obra. Todo projeto de engenharia tem custo com mão de obra. Qual é a mão de obra que eu vou usar num projeto de engenharia do tipo A, do tipo B, do tipo C? Qual é a lista de atividades? Tudo isso vocês vão preencher, vão estudar, vão pesquisar na internet, pode começar a pesquisar de agora, pode criar uma planilha de agora, chat GPT, inteligência artificial, livro, artigo, o jeito que for. Eu quero a planilha com as coisas feitas. Certo? O passo a passo, a planilha eu já dei aqui. Aí tem aqui encargos trabalhistas, máquinas e equipamentos, que é um custo. Aí vocês lendo, vale muito a pena ler esse artigo. Estimativa e faturamento e fluxo de caixa. Observe aqui, faturamento diário, faturamento mensal, faturamento anual. Eu falo lá na Inovação e Empreendedorismo de se fazer uma avaliação sempre com 3 cenários, um pessimista, um otimista e um moderado. Todo projeto você pode ser otimista, vai vender tudo num determinado pé, ou vai vender pouquíssimo, ou um médio. Analisar esses 3 cenários é praticamente mandatório para toda avaliação econômica de projeto. Para quê? Na média, a gente vai ficar com mais chance de ter acertado, né? No nosso estudo de viabilidade técnica e econômica. A DRE do negócio, DRE é demonstrativo de resultado. Tá? Então, é uma planilha geral que nem essa aqui. Vocês lendo esse artigo, vocês já vão aprender o DRE, vão entender o que é, já estão entendendo aqui um pouquinho, mas lendo o detalhe vai ser muito melhor. Tá? Alíquotas de imposto que entram no caso do restaurante. Ano 1, aqui é um fluxo de caixa, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5. Aí aqui tem valor presente líquido, que é o VPL. Como é que ele calcula? O VPL, tá aqui, o VPL. Tá? Em 5 anos, ele fez um estudo de viabilidade técnica e econômica de 5 anos. Normalmente, num projeto de petróleo, num projeto de uma refinaria, não se faz uma avaliação normalmente com um prazo tão curto. Normalmente é o quê? É 15 anos, é 20 anos. E aí eu vou explicar por que é importante fazer esse estudo tanto mais longo seja o prazo do projeto. Vou explicar daqui a pouco. Taxa interna de retorno, como é que calcula a taxa interna de retorno, payback, que são coisas que eu vou explicar ao longo do curso. Relação custo-benefício, índice de lucratividade, e aí no final ele vai fazer uma avaliação, valeu a pena, não valeu a pena. Aí a análise de sensibilidade, que é uma outra coisa que a gente vai ver aqui lá para as últimas aulas, que é uma análise estatística, na verdade, em cima de um projeto, mas deixa esse assunto lá para frente, e considerações finais. Aí o que foi que eu fiz o ano passado, né? Veja como eu acabo aproveitando muito o resultado do trabalho dos alunos que passaram comigo, tanto em TCC quanto na própria disciplina. A Marcela, que é aluna de administração, estava aqui na minha aula antes dessa, foi ela que fez, ela pegou esse artigo, o trabalho final dela foi pegar esse artigo e gerar essa planilha. Esse dashboard foi ela que fez, no finalzinho já do curso. Tá?
Então, esse dashboard é o quê? É o fluxo de caixa daquele artigo. Eu passei o artigo para ela, zerado, e disse, olha, aí não tem as planilhas, faça a planilha. Aí ela fez a planilha aqui, ó. Aprovação do projeto, análise de sensibilidade, VPL, TIR, DRE, faturamento anual, investimento, custo, depreciação. Vocês já receberam logo no primeiro dia essa planilha e esse artigo. Aí agora qual é a nossa meta? Vamos fazer uma planilha equivalente a essa para os projetos específicos de vocês. Na turma de semestre que vem, eu ao invés de mostrar o restaurante, eu posso escolher um dos projetos de vocês e fazer uma coisa muito mais aplicada à engenharia, né? Observe como eu construo as coisas. É meio que planejado. Quando eu falei na aula de administração, ó, tudo que eu estou fazendo, tudo que eu faço nas aulas, tem um objetivo presente ali, mas eu sempre estou pensando um pouquinho no próximo passo. E foi assim, é assim que eu montei todos os cursos que eu dou aula hoje. Por isso que eu sempre brinco, né? Eu sempre brinco dizendo que a boa notícia, para quem está fazendo o curso agora, é que é o melhor curso de avaliação econômica de projeto que eu já dei. E a notícia ruim é que o semestre que vem esse curso vai ser melhor do que esse. Porque eu estou sempre melhorando com o resultado do trabalho, com as coisas de vocês. Você, por exemplo, o curso de Inovação e Empreendedorismo foi bom naquele período, mas eu já melhorei muito. Se você entrar no curso do semestre passado, já é muito melhor, porque eu não paro de estudar, não paro de pegar as novas informações e trazer, e o curso vai melhorando. Então vocês nunca vão esquecer de mim, porque para relembrar o assunto, vocês vão entrar sempre depois na minha playlist mais nova daquele assunto, que eu vou estar atualizando lá. É só fazer isso que está lá no canal. Certo? Então, um assunto que eu fiquei de falar aqui foi o seguinte: eu vou tratar de algumas questões mais operacionais, já que eu concluí aqui o conteúdo da aula, tá? Mas ainda tem uma partezinha do conteúdo da aula. Uma das coisas que eu falei ali foi um projeto de uma plataforma de petróleo, ou um projeto de uma refinaria, ou qualquer projeto que vai ficar em operação muito tempo, tá? Você tem que fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica, levando em consideração o tempo de operação que ele vai ficar em operação. Tá? Por quê? E por que nesse caso é mais importante ainda o estudo de viabilidade técnica e econômica de projeto? Porque quem decide construir uma plataforma de petróleo, ou quem decide construir uma refinaria hoje, está construindo um projeto que vai produzir petróleo ou vai refinar óleo, transformando isso em combustíveis ao longo de 25 anos. 25, 30 anos. Ou seja, eu não tomo uma decisão em relação a esse projeto pelo que vai acontecer nos 4 primeiros anos. Por quê? Porque o prejuízo vai ser certo. Porque o investimento de CAPEX, que é o investimento de capital inicial para se fazer uma plataforma, é gigantesco. Somente depois de 2 anos, em geral, é que produz o primeiro barril de petróleo numa plataforma. Quanto foi gasto até chegar a ela começar a produzir? Milhões de dólares. Aí vai começar a produzir. Aí começa a produzir pouquinho. Aí vai, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, 20º ano. Então, você leva em consideração uma curva de produção que vai aumentando, depois decai. Aí, para fazer uma análise de viabilidade econômica, você entra nessa curva de produção e traz essa curva de produção para o seu estudo, porque você vai fazer uma estimativa de quanto vai ser produzido em cada ano. Vai trazer para a planilha, para poder calcular o VPL, o TIR, o payback daquele projeto. Indo para o exemplo dos pães da padaria, a mesma coisa. Vai produzir pão por quantos anos? 10 anos, 15 anos. O retorno ali, normalmente, o payback é o quê? O payback é o tempo de retorno do valor total que você investiu. Ora, se eu vou fazer uma padaria, ou um projeto de petróleo, ou qualquer coisa que a gente vai fazer que tem um investimento de CAPEX, é um investimento inicial. Vai fazer o quê? Vai investir inicialmente, não vai vender um pão, não vai extrair um barril de óleo, investiu inicialmente,
vai levar um tempo para aquele investimento ter o payback, e o payback é, pronto, já se pagou, eu gastei 500 mil nesse projeto, eu gastei 10 milhões, agora eu já retornei o valor investido. Daqui para frente, em tese, eu vou começar a rentabilizar, vai valer a pena a partir daqui. Só que tudo isso envolve investimentos de médio prazo. Só que qual é a sensibilidade que eu tenho em relação a quanto vale X milhões de dólares daqui a 25 anos? 25 anos? 20 anos? Aí o que a pessoa faz? Para poder ter uma ideia de tomar uma decisão, levando em consideração o que vai acontecer daqui a 25 anos, com a parte financeira, para hoje. Calcula o VPL. Valor presente líquido. Você monta o fluxo de caixa e traz tudo de lá da frente para o dia de hoje. E olha para o valor do dia de hoje. Isso vale a pena. Só que você, num projeto desse, você não só faz um caso. Não analisa somente um caso. Você faz uma análise estatística de múltiplos casos. Aí lá no finalzinho do curso, ou do meio para o final, vocês vão fazer uma análise estatística. Vão montar essa planilha de projeto, fazer uma análise estatística, usando o método de Monte Carlo, para simular vários casos, para ver assim, qual é a probabilidade do meu VPL dar alto. Qual é a probabilidade da minha taxa interna de retorno dar 8, 10 ou 15%. Beleza? Pronto, essa é a matéria. Tá tudo, a parte introdutória, de motivação, trabalho final, para que serve, está tudo feito aqui a partir de agora. Aí na próxima aula a gente entra com o assunto propriamente dito, a montagem de fluxo de caixa. Aí eu vou abrir agora um pouquinho para dúvidas, perguntas, e aí nesse momento vocês podem perguntar também algumas dúvidas e questões operacionais, né? Já que o curso é todo diferente, né? Tem a plataforma do Google Classroom que eu quero e preciso que vocês usem a plataforma, todos os trabalhos, todas as atividades. Eu acho que toda a aula ela está colocada lá como atividade, certo? Então, se ela está colocada como atividade, você vai precisar, sempre que concluir alguma coisa lá, marcar como concluída na plataforma. Quem tiver já baixado boa pergunta, mas não pelo Trello. Primeiro vamos pensar na plataforma do Google Classroom. Tá? Assistiu a aula lá, fez atividade, lá sem sair do Google Classroom, vai ter lá, marcar a atividade como concluída. Vai aparecer para vocês. Aí você... Oi? Então você volta e vai marcando para mostrar que fez. Olha só, uma pergunta. No Classroom, ele mostra assim, enviar arquivos em todas as aulas. Não precisa enviar nenhum tipo de arquivo. É isso que eu vou falar. É isso que eu vou falar. Por exemplo, tem gente que fez o seguinte, que chegou lá e marcou como concluída. Não me enviou nada. Até porque tinha atividade que era ridícula, não tinha que enviar, é entrar no grupo do Telegram. Aí, só que você marca isso como concluída. Mas toda vez que a atividade tiver um trabalho que foi feito, um resumo que você fez, ou uma anotação que você fez, qualquer coisa que você fez, tem uma opção lá, antes de marcar como concluída, de inserir o link para o arquivo. Ou inserir uma imagem, uma foto. Ou escrever um comentário. Tem lá algumas opções que vocês têm na hora de enviar o arquivo para colocar junto e enviar para o professor. Então, o que eu quero que vocês façam enviem tudo pelo Classroom. É a única chance? Não, mas se vocês fizerem isso, eu vou dar o feedback mais rápido, eu vou corrigir mais rápido do que, terminando a atividade e me marcando lá no quadro do Miro. Marcou alguma atividade no quadro do Miro, vocês podem comentar lá e marcar uma atividade. Só que podem marcar atividade, podem dizer para mim no Telegram que já fez, podem me entregar de várias formas, mas a obrigatória é pela plataforma. Porque toda vez que vocês concluem uma atividade, lá, eu sei que vocês concluíram, eu sei a data, eu sei o tempo, eu estou avisado de que a pessoa existe, que está vindo para a matéria, que se está faltando, está fazendo as atividades, eu preciso saber da existência. E lá, quando vocês fazem isso, eu também, é bom para mim, porque eu fico acompanhando
tipo, quem assistiu a aula 2, por exemplo? Quem assistiu a aula passada aqui, a aula... Levantou aqui a mão, as 5, 6 pessoas da aula passada. E aí, quem marcou lá como concluída, se você não marcou, eu não sabia que você tinha assistido, mas se você assistiu, já vou saber, o Igor já assistiu. Por quê? Marcou como concluída. Tá? Evitem marcar como concluída o que não está concluída, enfim. Né? Tem um monte de coisa que... Então, essa é uma questão importante. Tipo assim, do operacional, centralizar as nossas informações todas no Classroom. O Telegram, eu vou usar sempre, vou dar aviso lá, vocês podem me usar tanto ali no privado quanto no grupo, podem usar, mas vocês não vão me mandar trabalho por lá, vão tirar dúvida, professor, a aula é onde? Vai ter aula? Não vai. Então, é comunicação mais instantânea, tá? Não precisa ficar mandando link, nem trabalho, nada por lá. Ó, pessoal, vai ter aula hoje, não vai ter, aconteceu isso, então o objetivo do Telegram é esse. Pessoal, fala dois, ela pediu uma planilha base e o documento base. Não, isso foi antes. Foi antes. Aí, a aula 2 pede um resumo. Ah, sim, é no número. Aí ela pedia o documento base e a planilha base. Eu não preciso enviar no Classroom, né? Só o link do Trello, no caso. Né? Não. Se a atividade pedia, construa a sua planilha base, você constrói e você pode botar no Trello, porque fica organizado. Eu vou falar qual é o objetivo do Trello. Mas se na atividade tinha, construa uma planilha base, construa um arquivo, ou faça no seu quadro do Miro, não tem problema de você, na hora de enviar, colocar o link do quadro do Miro. Mesmo que tenha na própria plataforma. Que é o que eu estou fazendo com vocês, veja. Eu só tenho ali um quadro com toda a aula. Um quadro do Miro. Mas em toda a aula eu chego lá e coloco o quadro do Miro para vocês. Por quê? Porque quando vocês forem assistir a aula em casa, vocês vão estar no link ali embaixo o quadro do Miro. Imagine que eu não coloco o meu quadro do Miro. Aí você tem que fazer o quê? Abrir, procurar. Então, a mesma coisa que eu estou dizendo para vocês. Coloquem, façam duas coisas. Mandem pela plataforma e por uma questão de organização, vão no quadro do Miro, do Trello, quando tiver um link novo ou alguma coisa nova que vocês queiram mandar para mim, vocês colocam lá no quadro do Trello os links. Cada um tem um quadro do Trello. Pode ser que aquele quadro, olha, toda vez que a gente vai no médico, não tem uma ficha que ele preenche lá da gente, né? Marca o exame assim, marca esse aqui. Aí abre a ficha e vai colocando lá histórico seu. Aquele quadro do Trello, o meu objetivo é que vocês guardem lá o histórico de vocês da matéria. Entendeu? Até porque tem coisas específicas que eu anoto. Por exemplo, até dúvidas, às vezes, de aluno. Perguntou isso, perguntou aquilo. Eu vou lá e anoto. Ou está fazendo esse trabalho, está fazendo aquele ali. É para, tipo assim, a Renata vai falar comigo em algum momento. Aí, na hora de começar a conversa, eu abro o quadro dela. Porque aí dali eu vou para todos os trabalhos, tudo que você preencheu. Então lá é uma questão muito mais de organização da ficha de vocês comigo. Normalmente, quando chega no final, quando é para eu dar a nota, eu faço as coisas com muito mais rapidez, porque eu não fico procurando onde é que estão os documentos de vocês. Sabe como é? Porque prova física, tudo registrado. Eu abro o card. O semestre passado, isso me deu um ganho de tempo assim, gigante, véio, porque não é ficar procurando, cadê a pasta da Lara, cadê o arquivo, ela mandou por e-mail, ela não sei o que, não, tá tudo, vai estar no Classroom, mas o ponto de partida para mim, o Classroom vai ser mais para acompanhar o dia a dia. Na hora de dar a nota, eu vou entrar lá, eu vou olhar no Trello, quais são os arquivos que tem, fiz o trabalhão, aí tudo tá lá. Se eu não achar lá, aí eu vou procurar no Classroom. Vocês não vão ficar sem a nota, não vão ficar sem o trabalho. Mas tanto mais vocês botem informação, menos trabalho vai me dar para eu dar a nota e para dar o feedback de vocês. Certo? E aí um último detalhe, eu normalmente estou devolvendo, quem conclui a atividade lá no Classroom, eu estou dando uma nota lá, eu tenho que dar uma nota lá no Classroom. Normalmente eu estou dando tipo 10. 10 corresponde àquilo, e é o envio, eu não analisei o conteúdo. Tá? Tipo, aí eu vou lá, boto, tá feito, boto 100, não é aquela nota que tá lá, que vai ser a nota do sistema. A nota que vai pro sistema é o quê? É a nota quando eu fizer a correção do trabalho, e eu colocar a nota, tipo, final do...
Ali eu estou devolvendo, mandou para mim, fiz a atividade, eu boto lá 100 e comento. Eu dou uma olhada geral, não olho em detalhe. Olha, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, mas o detalhe eu não corrigi ainda ali. Mas é só para vocês saberem que eu já vi que você fez. Normalmente, assim, chegou o e-mail para mim, eu entro lá e já comento. Beleza, obrigado, recebi. Eu já fiz isso algumas vezes. Tá funcionando, porque a pessoa, quando você manda alguma coisa para mim, é interessante saber, será que a pessoa recebeu? E aí eu respondo logo, obrigado, recebi. Aí a pessoa já, beleza, essa aí eu já me livrei. É uma questão mesmo de se organizar e de organização e produtividade. Beleza? Sobre o quadro do Trello, especificamente, o de vocês está um pouquinho desatualizado. Eu vou atualizar ele e aí eu entro num detalhe dele na próxima aula. Mas podem fazer mais perguntas. No meu caso, eu só tinha colocado os links no Trello, mas eu não coloquei nada no Classroom. Fiz colocar lá. Beleza. E se vocês forem criando coisas, essa disciplina aqui não é uma disciplina que é para ser fechada, é fazer só o que o professor pediu. Se vocês forem criando coisas, achou o artigo interessante, gostou daquele projeto, fiquem à vontade, coloca no quadro do Miro, me marca, vai no Trello, bota lá no card, professor, fiz isso, se comuniquem comigo. Os canais estão todos postos lá, certo? Todos. Então, tanto mais vocês colocarem coisas que, professor, eu pesquisei isso, eu escolhi esse projeto, o que é que você achou desse artigo? Porque até vocês me dão feedback para eu saber os artigos. Esse aí do restaurante acabou aparecendo para mim assim, eu não sei se eu fiz uma busca ou se algum aluno me mandou assim, enfim. Aí vocês ajudam fazendo isso. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima segunda-feira. Quem não assinou a lista de presença, a lista está aqui.